Opa, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor e eu estou com. Fala aí, rapaziada, eu sou maçom. Salve pessoal, que é o Kawai. Gente, estamos aqui um episódio especial dessa vez, né? É o antepenúltimo episódio do ano. A gente vai falar sobre o. Eu não vou dizer assim, o Bagre de Ouro, né? Porque a gente vai falar muito mais do que isso. Desde Mas Jornalismo seria Awards, um, né? o quê? Isso, um Desjornal Awards, né? A gente vai pegar Isso aí. piores jogadores e técnicos e tudo mais do ano, assim como os melhores também, né? A gente vai recompensar de qualquer forma. Bom, vamos pegar pela ordem aqui então. Dessa vez, né, Exato. já apresentando de volta, estamos com o Kawhi aqui de volta, né? O Uhum. nosso comentarista favorito, né? Então, é muito bom ter ele de volta aqui. Mas vamos lá. Pior técnico do ano, gente. Pode começar aí. O que vocês acham aí? Isso aí. Primeiro só vamos apresentar o sistema, né, que a gente vai usar aqui para decidir. Cada um de nós três vai dar dois nomes aqui e a gente vai tentar entrar num consenso para a gente premiar, né, o pior técnico do ano, né, que vai ser a primeira categoria aqui. E já para começar aqui, mano, minhas indicações, mano, para pior técnico do ano são Odair Hellmann e Vanderlei Luxemburgo. Kawhi? Então, eu, eu, perdão, eu, de pior técnico esse ano, eu vou começar com uma polêmica que, na minha visão, pelo trabalho apresentado e pelo que tinha, eu vou de Jorge Sampaoli e Vitor Pereira. Porra, verdade. Tá. Eu vou pegar ali um pouco do que o Kawhi falou, né? Eu vou falar aqui que o Vitor Pereira, ele teve o pior resultado. Assim como, cara, eu chegaria num acordo, tá? Pra falar do meu time, que foi a real surpresa, né? Eu não chegaria em você e, por exemplo, falaria que um técnico do Goiás ou um técnico do Curitiba foi o pior, porque, mano, são times que a gente já sabe que não tinha um elenco absurdo pra ficar na Série A. É, eu vou chegar e falar um do Santos aqui. Eu acho que o, o Aguirre foi. Tá, ele e o Vitor Pereira tão pau a pau ali pra ser um dos piores. Tá certo, mano. Bom, acho que eu já comecei com o pé esquerdo, mano, porque não tenho nem muito como defender os meus, né? Quer dizer, só o Luxemburgo. Porque o Oderhelm eu peguei mais porque ele foi o início de todo o declínio do Santos, né? O Uhum. Oderhelm foi o primeiro técnico do Santos esse ano, né? Foi não sei qual da sequência que ele foi da gestão do Rueda, mas foi o começo do fim do Santos, né? Essa é a verdade. Porque ele começou o ano com o Santos sendo eliminado pelo Bahia, coisa que ninguém esperava. Além de que ele tem números péssimos, cara. E pelo que se esperava, mano, assim, a gente fez aquela tier list no começo do ano. A gente esperava que o Santos fosse um time que ia brigar ali por uma Sul-Americana, por meio de tabela. O elenco do Santos a gente já sabia que não é um elenco que ganharia coisas, que disputaria por Libertadores. Mas foi um time que foi rebaixado. E todo esse processo de rebaixamento começou com o Adriel Hellmann. Mas eu concordo com o que o Victor falou. O Santos mesmo teve técnicos piores que o Hellmann. Mas, para mim, o Hellmann foi o pior técnico do Santos por ser o começo dessa temporada horrorosa do Santos. Uhum. E já o Luxemburgo é uma coisa parecida. Porque o Luxemburgo, ele foi, de verdade, foi um tapa-buraco, né, da diretoria, um erro como, assim, ridículo da diretoria contratar o Luxemburgo. E apesar dos números do Luxemburgo não serem ridículos, serem números de time rebaixado, o Corinthians, cara, perigou muito em cair com o Luxemburgo. E o Luxemburgo ele veio com uma medida de desespero, porque o Corinthians, depois que demitiu o Cuca, ficou
aquele clima de merda, porque não sabia o que aconteceu, o Corinthians estava numa sequência horrível, e acabou que veio o Luxemburgo. Eu mesmo confiei no trabalho do Luxemburgo, a gente chegou até a ficar 10 jogos invicto com o Luxemburgo, mas não dá, cara. A eliminação na Copa do Brasil foi uma sequência de erros, uma sequência de resultados péssimos, e o Corinthians dormiu no Z4 por muito tempo, o time não jogava nada. Então, eu escolhi o Luxemburgo porque é um trabalho que eu vi de perto e eu tive o desprazer de ver o meu time quase sendo rebaixado por causa desse cara. Então, Complicado. pra mim, eu vou mostrar até o. Eu até concordo até um pouco sobre o Odair. Só que, na minha visão, o Santos, ele vem de uma sequência ruim. E o Odair, ele só foi um reflexo. Ele foi um Uhum. reflexo dessa sequência ruim que o Santos já estava fadado. O Santos, esse ano, com todo respeito, veio brigando para não cair. Desde quando você vê como foi o começo de ano do Santos. E por que eu defendo que Vitor Pereira e o São Paulo eles tendem a ser os melhores técnicos do Brasil? Não é só porque eles não ganharam títulos com um Flamengo. Foi porque você vê que o Vitor Pereira, ele tem em suas mãos um elenco recém-campeão da Libertadores, com Arrascaeta, perdão, Arrascaeta, Gabigol, Ayrton Lucas, entre outros jogadores participaram daquela campanha. E vem de um bom, né, vamos dizer assim, com o que ele conseguiu protagonizar com o Corinthians em um ano conturbado, conseguiu vir até de um bom trabalho. E quando ele chega no Flamengo, você vê que ele não consegue aplicar de maneira correta os jogadores. Ele consegue aplicar de maneira correta o seu trabalho no Flamengo. Ele consegue pegar um time que era top 2 do Brasil de futebol jogado, fez bons jogos até, como aquela final da Supercopa, jogos no Carioca, mas o time consegue simplesmente jogar mal nas principais competições, consegue pipocar. Consegue tomar uma virada histórica do Fluminense jogando mal. Jogadores como Gerson, Gabriel, Pedro, e entre outros jogadores que o Flamengo, ano passado, estavam jogando, estavam em boa fase e conseguiu deteriorar tudo isso. E o São Paulo, não precisa nem o que dizer. É um treinador que nunca repete uma, né? Beleza, coisa, mas isso acaba destruindo certos jogadores, porque cada jogador vai ter que jogar numa certa posição que não tá acostumado. Você precisa ver Gabigol jogando de ponta, Pedro às vezes precisando cair pro meio de campo. Então, assim, na minha visão, pelo que você tem de expectativa e realidade, Jorge Sampaoli e Vitor Pereira. Os dois conseguiram pegar bons times, pegar um bom time e conseguir deteriorar o trabalho. Tanto que o Flamengo nem mal conseguiu se achar, mas tá se achando agora só com o Tite. Num final de ano e conseguiu ir pra Libertadores pegando o G4. Então, pra mim, é essa a opinião. Perfeito. Tá. Vou falar minha opinião aqui. Bom, a gente tem, por exemplo, o Vitor Pereira, que, mano, o próprio Kawhi já falou, né? O time que ele tinha era um time que era pra ter rendido muito mais. E o jeito que ele saiu do Corinthians queimado, indo pro Flamengo, mano, era pra ele ter rendido o mínimo, assim. E coisa que, pô, claramente não aconteceu, né? Você via que ele não, além do time não jogar bem, fugia do que o Flamengo sempre gostava de jogar, né? E os melhores auge jogava. Assim como, mano, ele não era um bom gestor de grupo, né? Então, é um dos pontos, tá? Porém, cara, eu acho que existe sim piores, né? Não vou. Eu com certeza eu consigo abrir mão dele. Porque existe piores e um até muito pior foi o próprio Aguirre, né? Cara, você me desculpa, eu não vou me pagar aqui de hipócrita. Eu elogiei a vinda do Aguirre, porque o Santos ele precisava de um técnico com experiência, um técnico que tinha experiência de evitar o rebaixamento, que nem o Aguirre tem. O Aguirre ele tem, essa é a verdade. Tanto, seja no futebol brasileiro, seja no futebol argentino, enfim. Até porque ele tava vindo do Olímpia, ele tava vindo de algum time, eu não vou lembrar agora qual que era, que tinha sido rebaixado com ele, sabe? É, tipo, ele já tinha essa noção, já tinha essa noção de pressão, então isso poderia ajudar muito. Mas, mano, ele claramente só bagunçou o que o Santos tinha, sabe?
Primeira partida o cara já tomou 4-0 do Fortaleza, mano, sabe? E só isso já é o suficiente, assim. E você fala, pô, vamos dar um tempo, vamos ver se esse cara vai melhorar. E não adianta, sabe? Ele usava centroavante de ponta, o cara gostava de usar o Camacho, o cara gostava de usar até o próprio Natão, o João Lucas. Cara, o João Lucas, que aí eu vou mais pra frente dar um pequeno spoiler pra mim, é um dos bagres do ano. Cara, o cara que gosta de usar o João Lucas, mano, ele tá fadado à falência, tá ligado? Ele tá fadado ao pior tipo de pesadelo possível, cara, porque eu nunca vi um lateral tão ruim na minha vida. O Natan é melhor do que ele, mano. E na época eu defendia mais o Natan do que o próprio João Lucas, né? Inclusive ambos são lateral direito. Jogaram na mesma época. Mas, enfim, eu acho que o Agui conseguiu ser pior que o Vitor Pereira, com toda a certeza do mundo, porque inclusive ele conseguiu ser pior que o Paulo Turra, tá? Paulo Turra que inclusive afastou o Soteldo, pois é, afastou um monte de jogador do Santos que era importante, que iria salvar o Santos do rebaixamento. Enfim, né, mas eu acho que o Agui ele conseguiu ser pior que o Vitor Pereira no meu quesito, Ah, mas perdão tá aí a interromper, explicação. mas quantos técnicos o Santos teve mesmo no ano? Foi o Odair, o Turra, o Aguirre e o Marcelo Teixeira. Marcelo Fernandes, É Teixeira é isso. o presidente. Então Todos só esses. foram 4 técnicos. Uhum, Ah, cara, é que assim, eu vejo que o Aguirre não fez um bom trabalho, né? Mas, sei uhum. lá, é muito. É porque se você for olhar o contexto do Santos, o Aguirre ele precisa consertar as cagadas do Turra, que o Turra não conseguiu corrigir as cagadas do Odair. E aí o cara já começa tomando uma goleada, aí conhece o time, ocorre todos os problemas, reentregação do Soteldo, aí vem reforço e tal, não consegue fazer o time rodar. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Então, é que o próprio E o Aguirre, próprio mas Aguirre, ele vende um bom trabalho entre aspas, né? Mas um bom trabalho no Atlético Nacional, que foi campeão da isso, era Copa do Atlético Brasil. Nacional. Atlético Nacional. Então, é meio, é, você analisando assim, é meio estranho, né? Porque você tá vindo de um bom trabalho, aí beleza, você vai vir pro Santos, né? Todo aquele projeto, reconstruir o Santos, carta branca pra você fazer o que quiser, a gente só não pode cair. E aí o Aguirre deixa um time em piores condições pro Marcelo Fernandes. Então, Então, mas é que o Aguirre em si, eu falo que ele é pior no quesito, ele foi o pior técnico do ano do Santos, mesmo que não tenha sido ele que abaixou o Santos. Porque, mano, o Odair, ele sempre foi claro. O estilo de jogo dele sempre foi claro, sabe? Tudo bem, ó, ele foi, que nem o Maçom falou, mano, ele foi o primeiro ali a fuder o Santos. Mas ele tinha um estilo de jogo que até funcionava. Os jogadores que eram ruins, tá ligado? O Turra, a mesma coisa. O Turra, a mesma coisa. Ele só fazia merda extracampo. Mas no campo ele tinha noção. Inclusive, o cara vinha de números absurdos no Atlético Paranaense. Tá ligado? é, O Marcelo Fernandes recuperou o Santos no 3-5-2, recuperou o Santos. Agora, o Aguirre, mano, você não tira nada positivo dele, mano. Ele só botava o jogador errado pra jogar. E jogava errado ainda. só desculpa, mas lembrando também que o Aguirre, hoje eu tava assistindo a final da Copa do Uruguai, o Aguirre tá no Penharol e perdeu a final pro Liverpool. Caramba. O Liverpool do Uruguai foi campeão da Copa do Uruguai. E engraçado que, tipo assim, o Aguirre, ele fez um total de 5 jogos pelo Santos. O Aguirre só conseguiu Você 3 vê, pontos em 15 possíveis pro Santos. você vê. Tem como ser pior que isso. Tanto que, assim, na minha opinião, um, um dos, se não um dos melhores jogadores do Santos no ano, que era o João Paulo, o Soteldo e o Renan Lucas, na minha opinião, tem o Marcos Leonardo, enfim, mas, tipo assim, esses três são os melhores na minha opinião. Uhum. Por um time que você consegue ter um jogador bom no sistema ofensivo, um bom goleiro e um bom meia, principalmente vindo da Europa, que é o Renan Lucas, você tem que olhando por esse ponto, você tem que sim ter feito um bom trabalho. Mano, Mas, no esquema dele, o Lucas Braga era titular, mano. Para. Tem. Muito ruim, mano. então, Pior, esse cara fudeu o Santos. Esse não, né? Vamos falar real aqui. Todos, né, que assim, assumiram. na minha opinião, o único trabalho bom do Aguirre
sem ser aquele do San Lorenzo lá, e um monte de gente começou a babar ovo, falando que é técnico pro Brasil, não sei o quê. Aí ele foi lá pra Arábia pra ganhar dinheiro, volta pro Inter, né? Que eu lembro dessa época que até Renata Fã ficava putaça na TV. Então, assim, eu acho que o principal questão da Aguirre é ele não é técnico pra Santos. Naquela situação, não. Porque se você for ver os números da Aguirre, a média dele, né? SofaScore patrocina nós. A média dele, pelo que o SofaScore, pelo que eu dei uma pesquisada, é uma média de 1,5 pontos. Tipo, pontos por jogo. Ou seja, ele só consegue conquistar empates. É um técnico que empata muito e não ganha muito. Então, na minha visão, o Aguirre ele pode ser candidato. Mas pra mim entra também um pouco do erro do Santos de ter contratado um técnico que demora pra engrenar, Rueda. é, para assumir uma posição em que eu preciso salvar meu time do rebaixamento. Sendo que na época você ainda tinha, né, alguns técnicos um pouco mais livres no mercado que talvez poderiam assumir o Santos. O. O Ceni tava disponível na época. É só que o Ceni não ia assumir o Santos, né? Pelo que ele tem no São Paulo. Ah, mano, não é nem isso, é porque realmente os. Cara, eu não posso me pagar de falso hipócrita, mano. Na época, o CN tava disponível, eu falei, não, tem que ir pro Agui, tem que ir pro Agui. Só que eu realmente confiava no trabalho dele, mano. É que realmente. Inclusive, tem uma barca que falam ali dentro do Santos que se você for parar pra pensar, e isso faz todo sentido. O que Odair Hellman, é, Odair Hellman, Aguirre e Falcão tem em comum? Falcão, coordenador de futebol do Santos. Vocês não sabem? Não. Não. Ambos, ambos treinaram ou trabalharam no Internacional. Inclusive, ambos em época que o Inter caiu. Hum. É que o Odair, ele ainda se salva, porque o que salva ele é aquele trabalho grande no Inter, que foi de É, quase mais 2 ou anos. menos, né? Mais É, ou menos. Né? foi de 2 anos o trabalho, né? Calma aí, grande não. Calma aí. É que assim, cara, pra um cara que ganha mais de 50 jogos com o elenco do Internacional, com todo respeito ao Internacional, mas o elenco do Internacional naquela época que era ruim, né? Uhum. Mesmo que caiu com o Internacional, o elenco era ruim. É, é. Porque assim, aí o Odair, né, fez aquele trabalho no Inter, ganhou notoriedade. Aí ele tenta um trabalho, vai mal. Ele vai já voltou, inclusive o Odair voltou pra Arábia, né? Voltou. Tá no Al, não sei das quantas. Malandro. E aí, então, tipo assim, e o trabalho dele no Santos é engraçado que o trabalho do Santos, tava vendo esse tempo uns vídeos, né? O trabalho do Odair é muito engraçado que tem 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. É um técnico bem equilibrado, na minha opinião. Paulista. É, Paulista. E aí tem o Turra, né? É outro também. O Turra você passa pano pro Turra, né? Não é que eu passo pano não, mano. Não é que eu passo pano não. Entre comparar ele com a Aguirre, mano. Obviamente o Turra é melhor. Mas o Turra ele fez merda também extracampo, mano. Sabe? Afastou o Soteldo. Toda aquela treta lá. Birrinha com o jogador, tá ligado? Posso ser bem sincero? Hum. Imagina se é o Turra no jogo contra o. É o Turra, até agora final do campeonato, vai no jogo contra o Fortaleza. E aí o Turra tem aquela treta lá do Marcos Leonardo com o Renan Lucas, bêbados. Ele breca os dois. Será Estados Unidos é que. rebaixado. Acho que nem ia mudar nada, né, mano? O resultado ia ser o mesmo no final. Porque foi o Renan Lucas que errou aquele chute que é o sozinho na área. Já parou pra pensar nisso? É, mas aí entra o efeito borboleta, né? Não dá pra prever o que vai acontecer. Será que Paulo Turra salvaria os dois? Caraca, mano. Imagina. É, o Mas, Santos ao invés de terminar em 17º, terminaria em 18º, mano. Jesus. mas assim, desculpa me alongar, mas na minha visão, olhando números e estatísticas, eu vou dar um voto pro é, Aguirre, mas principalmente eu vou dar um voto pro Odair. Porque também não justifica você ser eliminado numa fase de grupos da Sul-Americana com o elenco que o Santos tinha contra os outros adversários.
Uhum. Você podia até ter adversário mais difícil, adversário que é mais experiente, mas você ser eliminado faltando, acho que foi 2 rodadas, né? Ou foi uma rodada? Por você sair da O... Sul-Americana sem brigar, é vergonhoso. Porque até o Vanderlei Luxemburgo brigou pra ficar na Sul-Americana. Ah, mas peraí, né, Kawhi? Pelo amor de Deus, cara. Não compara o time do Santos com o Corinthians, mano. Não, não. Não, Moleque, porque a base do Corinthians joga mais que o Santos nos últimos 3 anos, mano. A base do Corinthians. Velho. pô, É, mas aqui também a base do Corinthians joga melhor que o time titular do Corinthians, né? Tem isso. é que assim, com todo Pois é, respeito, pois é, pois é. o cara que me vai pra Argentina, e se não é por Cássio e Carlos Miguel, o Corinthians não ia ser eliminado tomando goleada. Pô, mas o E o Corinthians ele Santos, não foi mal na Sula. Ele foi bem até, tipo, só usando base assim. É, caiu na semis, então, pô, já foi até além do esperado. cara, é que Olha assim, isso. na minha visão, o Corinthians jogou a Sul-Americana e ganhou jogando mal. Por mais que é o jeito Corinthians, Uhum. eu sofria com o Luxemburgo, cara. Pensar que, tipo assim, eu só não vou dar o voto no Luxemburgo por causa dessa campanha na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Que é inacreditável o que esse moleque, esse cara fez nas Copas. É O Corinthians verdade. sempre tomava sapatada na ida, na Copa do Brasil, e devolvia na volta. Na É Sul-Americana, verdade. sempre ia na ida e tomava sapatada na volta. Só que o foda é que quando aconteceu o contrário, né? O Corinthians bateu na ida e aconteceu que foi, perdeu na volta, né? É mesmo. Então era pra ter perdido em casa pro São Paulo, mano. Aí a gente decidia. Mas enfim. Assim, Mano, a gente tá se alongando muito, a gente tá no primeiro tópico ainda. cara, Já são quase 20 minutos de podcast. então vamos voltar. Então vamos dar o voto final. Isso. Cada um de nós vai dar o nosso voto final. E, mano, de todas as opções que a gente apresentou, a gente deu 6 indicados aqui. O que mais. Cara, eu fiquei até surpreso que eu esqueci desse cara, mano. Vitor Pereira. Eu vou dar o meu voto de pior técnico do ano pra ele. Porque, tanto pela forma que ele saiu do Corinthians, foi ridículo. E o pior de tudo, cara, foi essa campanha nojenta que ele fez com o Flamengo, começando até pelo Mundial de Clubes, porque o Flamengo tinha grandes expectativas, tanto pelo elenco, quanto pelo próprio Vitor Pereira, mano. Pô, ele fez uma campanha foda com o Corinthians. Ele conseguiu levar um time tecnicamente limitado do Corinthians para as quartas da Libertadores e terminou em quarto no Brasileirão. E quando ele chegou no Flamengo, cara, porra, eu pensei que, mano, foi um bom investimento da diretoria do Flamengo. Os caras tiveram certo de contratar o Vitor Pereira. O errado foi ele de sair igual um arrombado do Corinthians, né? Mas acabou que o trabalho dele deu completamente errado. Então, tanto pela eliminação vexatória no Mundial de Clubes, perder de forma ridícula no Campeonato Carioca, e enfim, pela expectativa que foi criada e pelo resultado, eu vou de Vitor Pereira. Fechou. Kawhi? Eu vou de Odair. Certo. E o problema é que se eu É, votar em um terceiro e diferente, e Não, aí? se voltar no a terceiro, gente vai ter. Então, nós então, ou você desempata agora, ou a gente vai pra outra fase, mano. diferente. Tá, Aí eu nós pode vou. retomar depois. Tá, eu vou desempatar só pra, tipo, não ficar enrolando tanto. Eu vou no Odair, Boa. então. Clubista. Beleza, beleza. Engraçado que eu discordei de mim mesmo, né? Porque eu votei no Odair, acabou que ele ganhou sem eu votar nele. Beleza, mano. Muito o voltar no Luxemburgo. Bom, enfim, mano. Agora vamos pra próxima categoria. Então, Uma menção Maçom, honrosa. antes de Opa, falar. mais algo? Ah, Ah, pode falar, Kawhi, pode falar, fala. Eu vou dar uma menção honrosa pro senhor. É... Perdão. Vou dar uma menção honrosa pra Fernando Diniz na seleção. Nossa, pô, verdade. Fernando Diniz na só seleção. por Não, Deus. o Fernando Diniz até eu passo um pano, mano. Porque ele tava trabalhando com o Fluminense ao mesmo tempo, mano. Ele não tava nem aí pra seleção, mano. Você quer saber, velho? Ele sabia que ele era um tapa-buraco. Mas eu vou dar Então menção ele, honrosa. mano. Mas merece missão honrosa, porque foi ridículo. Então, pode passar aí, bigode. Então, Maçom, você não acha melhor mudar pra, tipo, cada um escolher um só, ao invés de dois candidatos? Porque, tipo, Mano, ficou a gente se muito. alongou até demais, mano. Pô, mas mano, ficou um debate bom, hein? Ficou, mano. Mas o foda Ah, é o ficou podcast bom. ter 3 horas, né? Mas. É. É. Mano, eu tenho uma ideia pra 2024. Bom, já lança aí então.
E se a gente fazer que nem o Eurocast? Já viram? Do Beat? Não faço ideia. Não. É basicamente podcast em live. É resenha, Porra, tá ligado? A gente abre uma ter duas live. pessoas assistindo, mano. Não, mas vai crescendo, entendeu? Porque, mano, a gente fala na resenha e tá falando a verdade. Tipo, a gente é torcedor. A gente não é um bando de Ah, tem graça. razão. Bom, Aí a enfim. gente vai com calma. Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois, mano. É uma ideia considerável. Então, Mas enfim, rapaziada, dando sequência aqui. parabéns, Odair. Não sei se vai dar pra ouvir isso, mano. Boa. Outro podcast, mano. Bom, pior time do ano, mano. Vamos lá. É. Pô, é difícil, hein? Porque teve muito time ruim esse ano, né? Principalmente brigando pra não cair. Uhum. Mas, mano, eu vou votar no óbvio, que eu acho que vocês também já estavam com esse time em mente, que é o Botafogo, né, mano? Cara, Ô, louco. Oxi. o Botafogo, pô. Pior time do ano. E Eita. quando eu digo pior time do ano, mano, é pela entregada, cara. Pela entregada, em dois campeonatos seguidos. Foi tanto a Sul-Americana, o Botafogo, quando já tava na liderança, tava com um monte de pontos de vantagem, eles abdicaram da Sul-Americana e foram eliminados pelo Defensa e Justiça. Então eles jogaram um campeonato pra merda. E focaram no Brasileirão. Só que assim, a gente viu o que aconteceu. Não precisa nem falar, porque a gente já fez uns 3 podcasts falando sobre esse entregado. Mano, e eu fico puto com o Botafogo, não é nem por eles terem entregado, mas sim por ter entregado justamente pro Palmeiras. E, porra, É. mano, é triste, é triste. Eu acho que o voto mais clubista do ano. Cara, não é nem por isso, mas esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. Mas sim, mano, é o pior time, porque, mano, se você for olhar, primeiro turno, Botafogo campeão, cara, líder absoluto, números ridículos, muito altos, Chiquinho Soares metendo gol, cara, mais do que bebendo água. E aí chega o segundo turno, cara, se o Campeonato Brasileiro fosse o segundo turno, o Botafogo seria lanterna, cara. Seria lanterna. E tudo isso depois do Luiz Castro abandonar a barca. Então, eu digo que o pior time do ano é o Botafogo. Eu quero dizer o Botafogo pós Luiz Castro sair, Ah, entendeu? perfeito. Perfeito. Mano, é. Mas ainda assim, cara, por ser o pós Luiz Castro, cara, esse pós Luiz Castro foi o que decidiu a temporada inteira do Botafogo. Então, por isso vai ser o meu voto de pior time do ano. Certo. Pode ir aí, como é? Mano, o meu voto, ele vai parecer óbvio também. Mas eu queria votar no Botafogo? Queria. Só que pra mim o Botafogo, por ele ter feito uma metade de ano extraordinária e uma outra metade bem ruim, eu vou de Santos. Calma aí, velho. Eu só não, eu só não vou de Bahia. Não, Na clubista verdade, é. não, na O verdade eu maçom não é clubista, não. só não vou de Bahia. Porque as expectativas do Bahia eram essas. Muito. Pô, mano, eu não teria nem coragem de votar no Bahia, mano, porque o Bahia meteu 5-1 no meu time, né? Mas é o seguinte, eu vou votar no Santos por quê? Primeiramente, um elenco que, beleza, contratou o Daryl Helm, é um treinador, que não sei o quê. Todo mundo esperava que o Daryl Helm ia fazer Isso aí eu tenho metade do ano dúvidas. no É um Santos. treinador. É, não, mas assim, aquele treinador tampão, entendeu? É. Ele vai vir e se fizer um bom trabalho, estourou, senão a gente demite. E aí, o primeiro erro do Santos é você ter um time que tem, com todo respeito aos jogadores que eu vou citar mais, são jogadores que, entendeu? Você Não, não espera. precisa ter respeito, não, cara. Ó, você tem o João Acabou o Paulo, respeito já. você tem o João Paulo, João Lucas, o Messias, vai. Eu vou fazer esse honra pro Messias. Soteudo, Isso aí tem nome. Ian Lucas, Mendonça, Miguelito, Marcos Leonardo. Só falei 8 nomes aqui, posso falar ainda mais. São jogadores que. Chega, tá doendo. São jogadores que, beleza. David Washington, Ângelo, né? E aí até a galera que saiu. E tipo assim, você tem um elenco com esses jogadores. Quando você pensa nesses jogadores, você fala, pô, o Santos tem um elenco ok. Vai brigar pra Sul-Americana, vai brigar pra
né? Não cair até não vai, mas tipo, ficar meio de tabela, é um ano de reconstrução, último ano do Rueda, né? Vai tentar alguma coisa, talvez ele tenta papar alguma Copa, que é mais fácil, não exige tanto. Aí você vai lá, pimba, caiu o Odair, chega o Turra, vamos lá, reformulação, modo Turra, Atlético Paranaense, não sei o quê. Caiu Turra, Aguirre e encerra com o Marcelo Fernandes. Aí você vai lá. Pra mim, o futebol apresentado do Santos é horrível. E o Santos entra como pior time não é só pelo futebol, é pelo conjunto da obra. Futebol, diretoria, planejamento, tudo foi Uhum. ruim no Santos. Boa. 2023 vai ser o pior ano da história do Santos. Se 24, né? Bigode torça aí pro Marcelo Teixeira fazer um bom mandato. Se Não sobe. 2024, Milagre. aos 10 torcedores do Santos, enfim. Os caras vão te É, pegar no paulado, hein? Cuidado. é a tropa. Mas enfim. Então, assim, o conjunto da obra eu vou votar no Santos. Por quê? O futebol apresentado é horrível, o planejamento é horrível, diretoria é horrível. Pô, dá pra E usar essa palavra aí pra descrever o Corinthians também, mano. Isso que é é que foda. o Corinthians, o que salvou o Corinthians é que pelo menos os jogadores tiveram vergonha na cara e sabiam que se ia cair, a torcida ia cair breves na porrada. Não que a torcida do Santos não ia fazer isso também. O único que criou o cara vergonha na cara foi o Romero, né? Convenhamos. Mas, falando, o Corinthians só não entra nesse conjunto da obra porque o Corinthians ainda foi bem nas Copas. Mas o É, Santos, tem isso. pra mim, no conjunto da obra total. E a última rodada com aquela imagem, né, que todo mundo viu da cidade de Santos parecendo uma noite de crime, representa o que foi o Santos em 2023. Boa. Cara, eu vou ser sincero com você, mano. Posso até surpreender, né? Ou não, né? Depende do ponto de vista. Eu não vou votar no Santos, cara, porque assim, em um campeonato com 20 times, onde o Santos disputou até os últimos 2, 3 minutos pra não cair e por um ponto caiu. Um não, vai dois, né? Porque se fosse um ponto, o Santos teria que cair de qualquer jeito. Eu não posso falar que o Santos foi o pior time, tá ligado? Você tem Goiás, tem Curitiba, tem América. Só que assim, eu vou Até o falar. América. Eu vou votar na. Tipo assim, eu sei que, mano, o Santos foi. Pelo amor de Deus, não tem. Eu não tem nada que você possa elogiar do Santos. Só que são fatos, tá ligado? O Santos ele caiu com 43. O Bahia que ficou na Série A ficou com 44. Tipo assim, não tem como eu falar do Santos. A gente sabe também que isso aí já tava fadado a acontecer, que nem o Caio falou, desde, mano. Desde que o Rueda sumiu, né? O Santos não caiu dia 6. O Santos caiu no final de janeiro, né? Quando o Rueda assumiu, final de janeiro de 2021. Então, assim, tem o que fazer. Mas eu vou votar aqui na América, mano. E o sábado É. vai fazer isso. Uhum. Oi? Não, não, segue. Eu vou votar na América, mano, porque os caras ficaram com um saldo de gols de menos 39, sabe? Você não tira um ou outro ali que serve no time do América, né? Uhum. Times como Goiás e Curitiba, cara, dá pra você relevar, né? Porque eles contrataram, mas, cara, o Curitiba ele começou a ter um time bom no meio do ano. No meio do ano ele começou a ter um time bom, um bom assim, eu digo, formado, né? Fixo. E o Goiás também não tinha futebol pra cair. Agora o América não, mano. O América apanhou pra todo mundo, mano. Tá ligado? O América não tem o que você salvar, sabe? Não existe um ponto que você fala, pô, América. Vai parecer muito óbvio, né? Ah, você voltou no último lugar. Cara, mas contra fatos não argumentos, mano. Foi o último time do campeonato, tá ligado? Não E tem tem como. outro ponto, mano. Que é aquele ponto daquela questão da expectativa foi criada, mano. O América fez um bom estadual. O América chegou na final do Campeonato Mineiro Foi. e bateu de frente com o Atlético, mano. Com o Super Atlético Mineiro, né? E, cara, eu esperava muito do América. Eu esperava muito do América. Eu esperava que eles iam lutar pela Sul-Americana. Eu acho, cara, eles deram trabalho pro Corinthians na Copa do Brasil. E como esses caras terminaram em 20º, é o famoso inexplicável explicável. Porque se a gente assistisse cada jogo do América Mineiro, a gente entendeu por que eles foram rebaixados. E chega a ser até engraçado, porque o América é um time que joga muito todo jogo, mas perde sempre. O América não é um time que joga mal. Não é um time que joga mal. Eles são um time que, inclusive, cara, já chegaram até a fazer mais gol que o Corinthians durante o período.
Mas o que acontece é que eles perdem, mano. Eles fazem gol e perdem. É bizarro, é bizarro. E então, por mais que os caras eles apresentassem um bom futebol, no fim eles terminavam com 3 gols sofridos. Exato, exato. Cara, é É, mesmo, é uma falta de organização absurda. É que nem o Santos, exatamente. 2020 e 21. Cara, é, a diretoria focou em um campeonato externo que claramente o time não tinha competição, não tinha condição nenhuma de ganhar, que era sul-americano. A América não tinha condição nenhuma de ganhar a sul-americana. Focaram e largaram o campeonato nacional, estadual. Foi o que o Santos fez em 21. Falou pro Alan focar na pré-Libertadores e largou o Paulista lá. O Santos quase caiu no Paulista, teve sido na última rodada. Gol de Caio Jorge e Lucas Braga. 2-1 na Vila Belmiro. Cara, olha o nível, cara. É a falta de organização absurda. Eu não posso falar outro time sem ser esse, tá ligado? Os caras largam o campeonato nacional pra Uhum. focar num outro que claramente tem condição nenhuma de ganhar. Pois é, mano. E, bom, nós três temos os nossos indicados aqui. E vamos entrar no consenso, cara. O Botafogo, eu acho que não é justo a gente colocar como o pior time do ano. Eu acho que ele é válido como uma menção honrosa porque, cara, foi uma campanha histórica negativa, né, pro Botafogo. Eles lutaram pelo título brasileiro, eles tiveram a taça na mão e entregaram de bandeja pro Palmeiras. Mas isso não foi eles serem o pior time do ano, porque, como o Kawhi mesmo falou, eles fizeram uma metade de ano absurda. O problema foi a fase decisiva, que é o segundo turno, eles pipocaram de forma ridícula. Mas entre América e Santos, cara, acho que meu voto vai de fato pro América, mano, porque não é nem por ter pela diferença de pontos ou pra diferença de saldo de gols ou sei lá o quê, mas sim porque o América conseguiu ser tão péssimo quanto o Santos no planejamento e teve resultados piores. Então, por esse motivo, o América foi pior que o Santos, mas não foi por muito não, a diferença não é muito grande entre os dois. Então, mano, e eu falo isso mesmo sendo santista, tá ligado? Caraca, mano, os cara conseguiram. Filha da puta, conseguiram rebaixar o Santos, cara. E ainda assim eu falo que o América foi pior, mano. Pô, não tem. Dá, mano. Tá ligado? Mas enfim. Quer ir pro próximo tópico já? O Kawhi não deu o voto dele ainda. Tá aí? Vou manter no Santos. É, é. Não Bom, adianta nada, já tá então. 2-1. Tá 2-1 então. Vamos. Então fechou. América Mineiro, pior time do ano. Então Fechou. agora vamos para a terceira categoria, que é uma categoria até. Vai dar um debate até interessante, que vai ser a pior revelação do ano. Que, que basicamente são aqueles jogadores que, sejam jovens ou não, mas são jogadores que chegaram no clube e foi criada uma expectativa em cima dele e acabou que ele não rendeu nada, né? Então, para começar, o jogador que eu indico para pior revelação do ano é um jogador que, cara, eu esperava que ele fosse mais titular no Campeonato Paulista pelo Corinthians. Ele é um jogador jovem e ele ainda tem muito para aprender, mas eu esperava que ele seria um baita jogador, mas acabou que ele terminou zerado em assistências e gols. Foi até ridículo. Que é o Guilherme Biro, cara. O Guilherme Ô, Biro, pois é. O Guilherme Biro eu confiava muito nele, mano, porque ele tem números muito bons na base. Ele é um cara que ele começou como lateral esquerdo, virou, acho que chegou a jogar de volante, virou ponta. E ele tem bons números na base. Jogou na seleção da base, foi convocado várias vezes, mas pelo time profissional do Corinthians, que era onde ele devia se destacar, ele não rendeu nada do que era esperado. Outros jogadores da base, como o Wesley, o próprio Pedro, que jogou pouco, renderam bem mais que o Guilherme Biro. O Guilherme Biro não é nem por questão de números, né? Por ele ter 0 gols e 0 assistências, que ele é a pior revelação, mas sim porque eu particularmente criei uma expectativa, boa parte da torcida também criou uma expectativa com ele no começo do ano, e acabou que ele foi pouco usado no Paulista, e às vezes que ele foi usado no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Sul-Americana, ele rendeu pouco e às vezes que ele entrou em campo, ele era um dos piores em campo. Então, por esse motivo, eu voto no Guilherme Biro. boa. Pode falar aí, Cauê.
Eu, eu não vi uma promessa esse ano no futebol brasileiro que, né, não foi bem revelado. Eu até poderia votar no Biro, pelo que eu acompanhei dele no Corinthians, já ouvi falar dele na base faz um tempo. E eu vou manter o voto no Biro, é, porque eu só não posso votar no Matheus Donelli porque ele não jogou esse ano. Uhum. Mas eu voto no Biro. E não é nem às vezes porque tu conheceu outras promessas dos clubes do futebol brasileiro esse ano, mas é porque você vê que eles vingam, né? Você tem um retrato da base do Corinthians, né? Até eles precisam, coisas realmente precisavam. O Estevão do Palmeiras, Luiz Guilherme. Mano, os caras, o moleque entrou no jogo do Santos junto com o Henrique. Jogo contra o Santos, não, com o jogo contra o Boca, os caras quase virou o jogo. Joga Contra a muito, base do joga muito. Palmeiras. Uhum. O Santos, quando precisou do David Washington e do Ângelo, eles estavam lá, né? Flamengo, Matheus França. Eu poderia até falar do Mateusão do Flamengo também, mas o Mateusão, ele é um. Ele ficou nem 5 meses no Flamengo e já saiu. Mas então eu vou pro Biro, né? Ele até demonstrou melhorar um pouco, né? Fez até uma partida regular contra o Coritiba, mas tem muito pra amadurecer e esse ano, né? Pelo que ele foi, não merece receber o título de promessa. Boa. Perfeito. Mano, eu vou falar aqui de um jogador que ele até que sumiu, né, esse ano. Ele tava jogando bem ano passado, retrasado, inclusive. Mas esse ano ele sumiu, mano. Que é o Matheus Nascimento, velho, do Botafogo. Mano, esse moleque ele joga muito. Mas ele foi uma decepção absurda esse ano pro Botafogo, Não é cara. verdade. E não vem falar que, mas é porque o Tiquinho Soares era titular, né? Ou porque, sei lá, o Diego Costa veio pro Botafogo, ele acabou sendo mais reserva ainda. Cara, não. Se ele realmente fosse um jogador que estivesse sendo uma promessa tão grande que ele estaria rendendo, né, até hoje no Botafogo, ele seria titular, tá ligado? O Santos, exemplo do Santos mesmo, Marcos Leonardo sendo titular, enquanto o Morelos, que ganhou o salário mais alto do clube, estava sendo reserva. O Furk também sendo reserva. Só, Então, só um assim, exemplo aqui, mano, desculpa interromper, mas se ele fosse bom mesmo, mano, os técnicos do Botafogo arrumariam um jeito de fazer ele jogar junto com o Tiquinho. É só você ver exato. o Fluminense, pô. O Fluminense tem o Cano, que na minha opinião é um dos melhores centroavantes do Brasil, e surgiu o John Kennedy, e, mano, você tem os dois. Porque ao invés de você usar um ou outro, por que não usar os dois? É isso que o Diniz fez e tá dando certo. Exato, exato, cara. Então, tipo assim, eu falo que assim, acaba até sendo meio doído, né, você falar a pior revelação do ano, porque no contexto literário não é literalmente Uhum. a revelação do ano, mas eu digo que nem você muito falou, é o pior desempenho mesmo, sabe? O cara que Isso. você confiava, que é uma revelação, chega esse ano e simplesmente não faz nada. Eu não vou votar em ninguém do Santos porque eu não esperava de ninguém do Santos, além do Marcos Leonardo e ele rendeu. Então, realmente pra mim fica Matheus Nascimento. Perfeito, mano. Bom, o Biro vai acabar ganhando por voto vencido, mas o Matheus Nascimento é um cara que realmente merece a consideração. Uhum. Eu mesmo, mano, eu tinha esquecido dele, mano, de verdade, porque Sumiu, né? eu gostava dele no Botafogo, cara. Eu esperava que ele fosse para um time grande na Europa, ou que ele em algum momento fosse para a seleção. Inclusive na seleção de base, mano, ele chegou a jogar muito, jogou muito. Muito. Inclusive até ao lado do Marcos Leonardo, pô, eles faziam uma boa dupla. Mas, mano, evaporou. Não dá pra entender o que aconteceu. Pois é, pois é. Então quem ganhou foi o Bira, né? Exatamente. Perfeito. Pode ir pro próximo aí já, gente. Bom, próximo. Você quer falar alguma coisa, ou Coy? Né? Já introduzi, mano. Que é Ah, o beleza. prêmio pra mim. Bom, então pode introduzir, mano. Vamos agora falar. Esse aqui eu acho que vai dar confusão, polêmicazinha. Eita, O manda. Bagre. Hum, Quem é o pior jogador do futebol brasileiro esse ano? O Bagre. Aquele cara que não. Sabe, você tem um ódio de ver ele no seu time. pode ir, mano. Que tô pensando aqui. Tem muitos nomes. Eu, Uhum. eu, ó, pra você não saber, eu tenho 4 nomes. Eu só posso falar um. Mas pode deixar de mansão rosa. Mas eu vou fazer a dimensão honrosa. É. Perdão. Menção honrosa pra mim.
Marcinho do América Mineiro. Eita. Ô, louco. O cara jogou Aceitaria nada. no Santos, tá? Meu Deus, que isso. Calma Marcinho, aí. Marcinho. Qual é o outro? É o. Mano, esqueci agora o nome. Ah, Marcinho. Marcinho. O. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, não. Ô, falei errado. Calma aí. Calma aí. Oi. Felipe Jonathan do Santos. Quê? Felipe Jonathan. Ô, Eu vi o jogo. louco. Mano, não jogou. Bagre. Pra mim é É, bagre. velho, no jogo porque tá machucado, mas... É, mas os jogos que eu vi esse ano jogou mal. Muito mal. Calma aí, é outro. Gil e Fábio Santos, na duplinha. Gil e Fábio Santos, do Corinthians. E ele, o meu bagre favorito. O cara que eu passei mais raiva esse ano. Fag Nuggets. Hum. Fagner pra mim é o bagre do ano. E não é porque, ai, ele fez uma temporada ruim. Ele vai melhorar, ele fez jogo bom. O Fagner, pelo jogador que ele é, pelo salário que ele ganha, por todo o conjunto da obra, ele é o bagre do ano. Eu poderia falar do Yuri Alberto, só que tem uma coisa. O Yuri Alberto tá fazendo um ano e meio de Corinthians. Mas pelo menos o Yuri Alberto tentou. Ele errou muito gol, errou muito gol. Eu xinguei o Yuri Alberto esse ano. Mas, pelo menos, o Yuri Alberto tentou. Não que você não se esforce, mas você errou muito. A gente quase perdeu do Vasco por causa de você, Fagner. Fagner é o bagre do ano pra mim. Mano, eu gostaria de concordar com o Fagner, mas eu não vou colocar ele como o pior jogador do ano, porque, quer dizer, o maior bagre no caso, mas pelo fato de que o Corinthians teve que usar o Fagner porque não tinha outra opção. E o Fagner, por mais que doa, por mais que ele tenha fudido o Corinthians de todas as formas possíveis no ano passado, esse ano, porra, jogou gordo, cara, foi um atraso pro Corinthians, de fato, mas, então, mas assim, ele fez algumas partidas boas, inclusive, o Corinthians avançou na Copa do Brasil por causa de uma assistência dele, né, pro gol do Roger Guedes. Mas, então por isso que eu não vou concordar com o Fagner, mas se não fosse por as atuações decisivas dele, que foram poucas, eu votaria nele também. O meu voto, cara, vai para um jogador, inclusive, do rival, que eu fiquei até feliz pelo mau desempenho dele, que é o Jailson do Palmeiras. Pode até Eita. parecer óbvio para a torcida do Palmeiras, qualquer torcedor do Palmeiras escolheria esse cara, porque ele é muito ruim. Mas, mano, eu escolho ele pelo fato de que ele é um volante de 28 anos. O cara já jogou no Grêmio, já jogou no Fenerbahçe, já tem uma carreira até, inclusive, tem uma boa carreira, inclusive, mas ele é um cara que não conseguiu se firmar nesse elenco absurdo, muito bem treinado do Palmeiras, e a quantidade de vezes que ele entra em campo e entrega resultado é impressionante, cara. Inclusive, o Palmeiras, ele empatou um jogo com o Corinthians esse ano, foi 1-1, se eu não tô enganado. Foi 1-1, com gol do Gil. E o outro gol eu não vou lembrar quem fez, do Palmeiras. E o Corinthians só conseguiu empatar esse jogo no finalzinho porque o Jailson entrou, mano. E o tanto de cagada que esse cara fazia em campo era impressionante. E graças às cagadas dele que o Corinthians foi lá e conseguiu empatar esse jogo. E se ele conseguiu entregar um clássico pro Corinthians, mano, imagina os outros jogos no Brasileiro. E, mano, o tanto que eu via torcedor reclamando, torcedor falando mal, pedindo esse cara fora do time, era impressionante. Inclusive, eu acho que o contrato dele encerrou esse ano com o Palmeiras. Não sei que time que vai atrás dessa draga aqui, mas tem maluco pra tudo. E meu voto vai pro Jailson porque, mano, se ele não conseguiu jogar no Palmeiras, que é treinado pelo Abel Ferreira, mano, esse cara não joga em lugar nenhum. Aí realmente fica complicado. Bom, vou dar meu voto aqui. Cara, eu vou ter que apelar pro Santos, não tem jeito. Não tem jeito, eu preciso usar um jogador do Santos, cara. Fala.
É muita indignação junta, cara. Só que assim, tem tanto jogador e tá sendo difícil pegar um pra criticar, sabe? De tanto que você tem ruim nesse time, cara. Jogador que presidente renovou o contrato, jogador que não era nem pra estar nesse time. Jogador, inclusive, vai voltar pro Santos esse ano, William Maranhão. Puta, mano. Mas enfim, vamos ser justos, vamos falar de quem jogou esse ano. Cara, eu tenho, eu não posso falar, por incrível que pareça, eu não vou falar do Camacho porque ele jogou muito pouco esse ano. Muito pouco esse ano. Então, assim, eu não posso falar dele. Então me sobra três nomes dentro do Santos. O Lucas Braga, o João Lucas e o Messias. Porém, o Messias ele só se salva porque no final ele começou a fazer gol de cabeça, inclusive contra o Fortaleza fez um gol de cabeça. Ele começou a jogar bem assim no final, ele incorporou realmente ele querendo salvar o Santos. Tem maluco que fala que quer ele pra Série B do Santos, mano. Eu falo, pelo amor de Deus, cara. Quanto mais rápido esse cara sair do Santos, melhor. Mas, enfim, ele se salva. Lucas Braga e João Lucas. Cara, obviamente o pior aqui é o Lucas Braga. Porém, o Lucas Braga jogou metade do ano improvisado de lateral direito e ele é ponta. Então, assim, vamos ser justos aqui. Quem sempre jogou na posição foi o João Lucas. Então, assim, cara, não tem condição, cara. Quando eu falo que ele é pior que o Natan, é que o Natan, o Santos, ele sempre teve jogador que ou sabe atacar, sabe, é mais ou menos, é muito forte falar, sabe mais ou menos, ou sabe atacar, ou sabe defender. O João Lucas não sabe fazer nenhum dos dois. Ele é lateral, ele deveria saber pelo menos defender. Ele não consegue, de ala ele não funciona, né? Toda vez que ele foi jogando de ala, ele fez merda. Eu não posso culpar o Vladimir, que é o pior goleiro do Santos, eu não posso falar dele, porque ele é goleiro. Eu não acho que um time tomar 7 gols, a culpa é unicamente exclusiva do goleiro. Mas, cara, eu votaria no João Lucas, simplesmente porque esse cara é horrível, mano. Eu olho pra ele, mano. Ele tem um cara. Mano, ele tem uma cara de sono. Sono. E é realmente, cara. No jogo ele transparece isso. Então, assim, para enrolar muito. Pegar as João fotos Lucas. dele na internet também tem cara de sono, mano. É impressionante. Mano, nossa, só por Deus. Esse cara ele tem Libertadores, Brasileirão. Porque 19 ele tava no Flamengo, mano. Para. Caramba. Bom, então a gente precisa entrar num consenso aqui. Mano, eu vou manter o meu voto no Jailson, Uhum. porque eu não acho justo botar no Fagner, mas, cara, o João Lucas é outro cara que é considerável, hein, mano. É considerável. Cara, e aí, Kawhi, você vai abrir mão? E aí, como vai ficar? Eu, desculpa, eu vou ter que votar no Fagner. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu nem é pelo mil que eu passei, é porque o cara do naipe do Fagner, que até 4 anos atrás estava jogando uma Copa do Mundo, era convocado direto. E atualmente, ter se deixado fisicamente largado, ter jogando futebol fútil. O Léo Maná, da base, fez partidas melhores do que o Fagner. O Léo Maná entrou menos tempo nesse ano e jogou Libertadores. Desculpa, não tem como. Fagner, pra mim, é o pior jogador do futebol brasileiro desse ano. Rapaziada, eu também não vou abrir mão do João Lucas, não. Então esse aqui vai ficar empate dos Cara. três, mano. Mano, então só pra não ficar empate, eu vou abrir mão do Jailson. Eu vou junto com o Kawhi pro Fagner, mano. Porque, Wagner. cara, foi triste. Foi triste. Fechou, então. Tem uma questão Bagre do ano, prática. Fagner, hein? Se o Fagner não Perfeito. for vendido, eu quero ver o clube que vai aceitar pagar mais de 600 mil por mês pro Fagner. Pá! Show. Santos? Achou. Ah, inclusive o Jailson recebe 150 mil. É uma boa Só? pro Santos. Só. É uma boa pro Ah, Santos. não, não. Rincon tá bom. Rincon é melhor. E Pô, mas eu acho que o Jailson já. Deixa eu ver aqui. Jailson Marques aqui. Ah, não, ele ainda tá no Google, ainda mostra que ele tá no Palmeiras, se eu me enganei. Eu achei que ele tinha sido anunciado pelo Fenerbahçe de novo, mano, mas eu não tô enganado. Hum. Tá livre aí no mercado, hein, mano. Tem espaço aí no Santos. Calma, calma aí. Estamos na Série B, mas calma aí.
Gente, bora pro próximo, melhor técnico? Exatamente. Agora vamos. Fechou. Os piores jogadores, os maiores bagres já Graças foram. a Deus. Agora vamos pra parte boa. Ou parte ruim, né? Porque falar dos melhores não tem graça, né? O legal é falar de quem é ruim. É, E vamos falar do melhor técnico, mano. Que é. Bom, vou dar minha indicação aqui, já pra começar. Mano, pode parecer até irônico, porque o pior time do ano que eu votei foi o Botafogo. Mas, na minha opinião, o melhor técnico do ano foi o Luiz Castro. E eu não acho que tem muita discussão em relação a isso, não tem muito como falar que eu tô errado, porque o Luiz Castro, ele fez uma campanha do Brasileirão, um primeiro turno, tão absurdo quanto o do Carelli em 2017. Eu achava que era um feito que nenhum técnico ia conseguir fazer de novo, e o Luiz Castro foi lá e fez. O problema do Luiz Castro foi ele ter saído no meio do ano, mas pelo que ele mostrou no Botafogo durante o Campeonato Brasileiro e a evolução que o Botafogo teve desde o Campeonato Carioca, que foi ridículo, né? O Botafogo foi campeão lá daquele prêmio de consolação do Campeonato Carioca porque não classificou pra porra nenhuma. Então, aquela campanha ridícula do Botafogo no Carioca para um time que tinha 10 pontos de vantagem no Brasileirão é uma evolução absurda. E isso se deve muito ao trabalho do Luiz Castro. E a gente percebe que tem muito a mão do Luiz Castro nesse time do Botafogo em toda essa temporada, pelo fato de que o Botafogo era considerado o melhor time disparado do ano com o Luiz Castro. Depois que o Luiz Castro saiu, o Botafogo se tornou pior. É. Então esse contraste do Botafogo, para mim, é o que mostra o que o trabalho do Luiz Castro foi muito, muito bom. perfeito. Ó, no meu, eu também fiquei muito dividido esse ano, mas eu vou fazer menções honrosas. Menção honrosa a Abel Ferreira. Menção honrosa ao Luiz Dispensa Castro. comentários. Menção honrosa a Pedro Caixinha. Boa. Menção honrosa também ao Antônio Oliveira, do Cuiabá. E ao Ramon Dias, do Vasco. Pra mim, Foi o bom melhor também. técnico. Uhum. Ah, e o Renato Gaúcho. Isso daí não tem comparação muito foda. Técnico foi o Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Um bom nome. Por quê? O Atlético Mineiro, antes do, do final do primeiro turno, tinha um time muito instável, tinha acabado de perder o Kudê. E não por maus resultados, é porque o Kudê viu que o projeto do Galo não ia pra frente. E ele acertou pela metade. Ele só não esperava que o Felipão ia chegar, ia iniciar um projeto ruim, mas no final o Felipão calou a boca do Kudê e pegou o Galo e fez o Galo acreditar até o final por um título brasileiro. E pior, Oi? tá me escutando? Alô? Ah, agora sim, Opa, agora agora sim. sim. Eu tinha travado até que parte. Falou pior alguma coisa. Ah, pegou um dos piores times, né? Pegou um dos piores times, assim, tipo, pegou uma pior campanha. O Atlético não tava numa campanha muito boa. E transformou num dos melhores, no melhor time do segundo turno brigando por título. Paulinho, craque, disparado, Paulinho. Um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O Hulk. E fora outros nomes, né? Dispensa comentários. Pra mim, o Luiz Felipe Scolari fez um trabalho sensacional esse ano no Atlético Mineiro. Perfeito. Pode ir, Vitor. Então, mano, cara, de verdade, parecia que é marmelada, mas antes mesmo do Maçom falar, eu ia falar Luiz Castro, cara. Porque não tem comparação, sabe? Na história do Botafogo, ele foi o melhor técnico no Brasileirão. Na história. Bizarro, né? Só isso já é o suficiente. De 12 partidas, ele ganhou 10, mano. Para, mano. Para, não tem o que falar, tá ligado? Foi o melhor técnico. E tudo bem, o que o Kawhi falou é verdade. Né? Você teve, por exemplo, o Renato Gaúcho, foi muito bem. Inclusive, terminou em segundo lugar. Teve também o Abel Ferreira, teve também o Felipão.
Só que eu acho que assim, o que mais se igualaria seria o Abel. Só que o Abel, você me desculpa, mano, pra mim o Palmeiras, tudo bem. Todo o contexto geral, o Palmeiras não contratou, conseguiu chegar e ser campeão do Campeonato Brasileiro, tal, legal. Mas, pô, cara, será que realmente o Palmeiras precisava contratar pra chegar em final? Tipo, será que isso é tão merecedor assim, sabe? De você Definitivamente enaltecer não, mano. tanto, sabe? Então, É, e você pega, tipo, na própria Libertadores, o Palmeiras já não foi esse absurdo todo que vocês estão falando. Ou, por exemplo, na Copa do Brasil, também não. Então, tipo, sei lá, mano, eu não vejo o Abel como. Eu vejo de fato como o Luiz Castro como merecedor de fato. Por pois é, levar mano. o Botafogo tão longe, né? Inclusive, eu só não voto no Abel pra ser o melhor técnico do ano, porque, cara, o Palmeiras não fez uma temporada perfeita graças ao Abel. Por culpa do Abel, no caso. Porque o Abel ele foi um cara muito insistente o ano inteiro. Ficou insistindo em Rony titular. Quando você tinha o Endrick no banco, que a gente vai falar mais do Endrick lá pra frente, né? Tá dando spoiler. Mas o Endrick foi um jogador absurdo nessa reta final de campeonato. E o Abel Ferreira insistia em bancar ele pra colocar o Rony, cara. Sim. E o Rony não jogou porra nenhuma. Em nenhuma competição. E o Palmeiras foi eliminado da Libertadores por insistência do Abel. Foi eliminado da Copa do Brasil porque o Abel ficou insistindo. E quase perderam o Brasileirão. E, quer dizer, eles ganharam o Brasileirão porque o Abel acordou pra vida, ele percebeu que ele tava errando. Mas já era tarde, né? O Palmeiras já tinha perdido todos os campeonatos possíveis e sobrou só o Brasileirão. E é aquilo, cara, o Palmeiras é um time tão, cara, com um elenco tão ridículo e tão bem treinado, que se eles quiserem ganhar o campeonato, eles ganham. E eles botaram na cabeça, bom, vamos ganhar essa porra, e porque o Botafogo tá entregando. E foi o que aconteceu, mano. O Botafogo começou a entregar, o Palmeiras botou na cabeça que eles iam ganhar o título, eles ganharam. Exatamente. Mas o resto da temporada podia ser melhor. E só não foi melhor por conta de erros do Abel. Perfeito, perfeito. Pode ir pro próximo já, então? Melhor time? Exato. Pois é, mano. Então, o vencedor, Luiz Castro. Isso aí. Exatamente. Bom, melhor time. Gente, pode começar aí. Quer começar, Kawhi? Mano, melhor time. É... Eu poderia falar do menções honrosas novamente, né? Ao Atlético Mineiro, ao Bragantino. E aí eu fiquei numa dúvida cruel. Ao Grêmio também. Cara, eu vou de Grêmio, perdão, eu vou de Grêmio ou eu vou de Fluminense? Por quê? Porque o Grêmio ele sempre foi um time regular do início ao fim do campeonato. Foi um time bem regular, né? Foi consistente. Já o Fluminense, mesmo inconsistente, porque precisava depender de duas competições ao mesmo tempo, é um time que dominou e jogou bem os jogos que, né? Esse jogou bem. Buscou Carioca, buscou Libertadores. Copa do Brasil não foi tão bem, brasileiro, né? Não foi a prioridade do ano. Mas o meu voto vai ficar pro Grêmio pela consistência, né? O Grêmio é um Uhum. time que marcou 63 gols no Campeonato Brasileiro. O segundo melhor ataque, só ficou atrás do Palmeiras, né? Por mais que não tenha tido uma boa defesa, né? Só tomou 56 gols o Grêmio. Pra mim, tipo, teve bons nomes, né? Principalmente o Luiz Soares. Trouxe nomes novos pro futebol brasileiro, como o Vila Sante, o Bitelo, né? Recuperou o futebol às vezes de alguns jogadores, né? O Ferreirinha voltou muito bem. Então, assim, pra mim vai ficar com o Grêmio pela consistência que o Grêmio teve, né? Boa. Muito bem. É um Pode, bom pode, nome. pode falar aí, moção, já. Cara, acho que não tem muito como fugir. O melhor time pra mim foi o Fluminense. Porque. Pela consistência também, mano. O Fluminense é um time que foi campeão carioca. É um time que desde o começo a gente esperava muito. A gente esperava que o Fluminense ia ganhar alguma coisa além do carioca esse ano. E foi campeão da Libertadores, mano. Foi campeão da Libertadores. Óbvio que teve muita sorte, né? Vamos ser sinceros, teve muita sorte nessa Libertadores. Pegou o Internacional, pegou o Olímpia também.
Passou por Olímpia Internacional e no final pegou o Boca Juniors, um Boca Juniors tudo despedaçado, mas ganhou, ganhou. É isso que importa no final. E o Fernando Diniz fez um trabalho excelente, conseguiu aproveitar muito bem as peças que tinha. Obviamente não foi bem na seleção, mas o que importa é, ele conseguiu transformar o Fluminense no melhor time do ano. Sim. E o Fluminense só não foi melhor no Brasileirão porque eles não quiseram. O foco deles de fato era a Libertadores, era o sonho de todo torcedor fluminense, e eles venceram, mano. E pelo fato deles terem buscado esse sonho e conseguirem vencer, eu acredito que eles merecem muito esse prêmio aí de melhor time do ano. Boa. Bom, eu sou defensor das práticas antigas, né? Se você tem times campeões, a gente precisa eleger os times que realmente foram campeões, né? Então, por exemplo, Palmeiras, Fluminense e São Paulo, sabe? Esses são, pra mim, Sim. os três melhores times do ano, sabe? Indiscutível. O Palmeiras eu não vou entrar muito no mérito, né? Porque eu acho que pelo elenco que tinha, era pra ter tido muito mais coisa, né? Tudo bem, ganhar o Brasileirão, ganhar a Paulista, legal, mas, sabe, você sabe muito bem que o Brasileirão não é aquele. Até o próprio Palmeirense sabe que o Brasileirão não foi um título do Palmeiras, propriamente dito, mas sim É, de uma foi mais pipocada por desse culpa, moleque. exatamente. Sim. E, enfim, por isso que eu não vou falar do Palmeiras. Eu queria já ser rápido aqui e citar que o Fluminense é o melhor. Indiscutível. Sabe, o Fluminense, vou concordar com o Maçom, o Fluminense pra mim é o melhor. Porém, o São Paulo ele merece uma menção honrosa. Porque, cara, você me desculpa. Você ganhar uma Copa do Brasil, depois de tanto tempo sem ganhar nada, ganhando dos seus dois maiores rivais, ganhando do seu dos piores times que tem, como o Flamengo, numa final, completamente desacreditado. Tudo bem, o Flamengo não tava tão bem, mas, cara, é o Flamengo, acima de tudo é o Flamengo, você sabe muito bem disso, existe um medo, né? É... Então, assim, cara, inclusive, eu queria citar também que o São Paulo, entre os três aí, ele é o que tem o pior elenco. Por isso que ele merece uma menção rosa. O elenco do São Paulo é muito bom, mas ele perde pro Palmeiras, ele perde pro Fluminense. Então, só queria citar mesmo. O Fluminense, o melhor time, porém o São Paulo ele merece uma menção rosa absurda, mano. Inclusive, a gente esqueceu até de mencionar o Dorival Júnior, né, mano? Falando do Isso, melhor técnico. O exatamente. Dorival é um cara que merece muito crédito. Pô, ele transformou esse time do São Paulo, cara, desacreditado no campeão da Copa do Brasil. Fez o time vencer pela primeira vez a competição na história. Foi uma conquista muito grande. Principalmente pro São Paulo, que tava, porra, 15 anos sem ganhar porra nenhuma. É, Então, o Dorival foi um dos caras responsáveis a fazer o São Paulo, depois de 15 anos, voltar a respirar. pois é, mano, exatamente. Bom, próximo tópico aí, né? A gente vai ter melhor revelação. Pode começar, gente. Quer começar, Cauê? Mano, é aquilo. Hendrick. Não tem como, né? Falar que o Hendrick foi uma revelação. Eu já conheci o Hendrick de antes. Menção Rosas, né? Eu já tive o prazer de vê-lo pessoalmente. Uma história pessoal, né? Sem me alongar muito, eu já tive o prazer de ver o Hendrick pessoalmente na região onde eu moro, porque eu tenho um amigo que ele jogou com o Hendrick. E eu já ouvi falar do nome do Hendrick faz muito tempo, um dos talentos da base, entendeu? Um dos maiores nomes possíveis do futuro do Brasil. E, né, óbvio, esse ano teve concorrência, né? Teve o Vitor Roque, né? A gente podia falar do Moscardo, né? Menções honrosas ao Vitor Roque, ao Moscardo, ao... É que o Ângelo jogou ano passado, né, Bigode? Subiu ano passado o Ângelo. Não, subiu desde 2020, subiu. Ah, então, menção rosas ao Moscardo, ao Estevão, Luiz Guilherme também, ao Matheus França, mas vai ficar com o Hendrick, indiscutível, né? Já vai pro Real Madrid. Cracaço de bola, futuro, um dos futuros nomes do Brasil.
Pois é, mano. Não tem nem muito como fugir disso, né, mano? É o Endrick, revelação do ano. Inclusive, além da nossa premiação aqui, ele já venceu todos os tipos de premiação dos jornais, né? Sport TV, cara, até qualquer outra premiação na internet, a revelação do ano é o Endrick. E é justo, mano. É justo. Já era esperado que ele ia ser a revelação do ano, porque o Campeonato Paulista dele pode ter sido ruim, porque o Abel Ferreira usou o Campeonato Paulista como um laboratório da base, e ele usou o Endrick e o Endrick não rendeu o esperado. O Endrick ele fez 2 gols, se não me engano, e esses gols foram na final que o Palmeiras destroçou o Água Santa. Mas o Campeonato Paulista do Endrick foi ruim, mas o Campeonato Brasileiro dele, cara, primeiro que ele nem chegou a ser utilizado no começo, ele foi utilizado lá pro final, e foi logo quando o Palmeiras mais precisou, e ele decidiu. Então, não tem como fugir disso. O Endrick foi vendido, é uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro, não é à toa. E pode ter certeza que ele vai chegar no Real Madrid com muita moral. E não sei se vai chegar para ser titular, ou já vai chegar sendo uma das principais peças aí do Ancelotti. Mas ele vai brigar, cara. Vai brigar ali por vaga. E isso com menos de 18 anos, hein? Ele já tá com toda expectativa, com essa bola toda. E espero que dê tudo certo, porque o Brasil tá muito mal de jogador. E o Henrique, ele é uma das esperanças aí, mano. É isso. Eu vou dar minha opinião aqui, né? Já não tem muito o que fazer, porque já qualquer um que eu votasse, o Hendrick ganharia. Porém, cara, eu vou ser sincero, mano. Marcos Leonardo, sabe? Não tem não é nem questão de ser clubista, sabe? Você para pra ver os, os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, você vai ter, primeiramente, Paulinho, experiente na Europa e tudo mais. Soares, segundo, não preciso nem falar nada. O Tiquinho empatado em segundo, já jogou em tudo quanto é time também. O Hulk, não preciso falar nada também. O Pedro, que joga no Flamengo, empatado com o Marcos Leonardo, sabe? Tipo assim, o impostor aqui é o Marcos, pô, porque ele é um moleque. Ele é um moleque, ele é o diferenciado de todos aqui. E ele é o único que jogou num time que foi rebaixado, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, inclusive o Marcos ele chegou a ser segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Empatado com o Tiquinho na época que o Botafogo ainda ganhava, né? Mas enfim. É, E o que acontece, cara? Eu não posso votar contra isso, sabe? Eu não posso votar contra isso num ponto que eu tô citando aqui a maior revelação, né? Então, assim, realmente, cara, não vou discordar. O Endrick, ele é um absurdo de jogador. Ele merece também estar disputando isso, né? Não é à toa que, pô, o Endrick, ele resolveu finais pro Palmeiras, tá ligado? O Brasileirão foi uma final nessas últimas rodadas. Então o Endrick ele ajudou muito, ele mudou muito o patamar. Inclusive, eu falo, mano, se o Endrick fosse titular contra o Boca Juniors, a final seria diferente da Libertadores, mano. Porque o Endrick ele chegou mudando muito o jogo naquele contexto. Faltando 15, 20 minutos, ele mudou. Ele mapeou o jogo de uma forma assim absurda. Coisas, por exemplo, que nem o Marcos Leonardo faria. Isso é inegável. O Marcos Leonardo ele não é disso. Então, enfim, eu vou continuar sendo clubista aqui, vou falar que o Marcos Leonardo a maior revelação, né? Mas eu não vou discordar não. O Hendrick ele merece também. Uhum. Mano, eu só não acho que o Marcos ele merece como revelação, porque eu não vejo o Marcos Leonardo como revelação. Eu acho Uhum. que o Marcos Leonardo ele já é um cara que, pô, muito novo, óbvio. Ele é um dos jogadores muito jovens aí do Brasileirão que tem números absurdos, mas ele já fez 2 temporadas como titular do Santos. Então, eu não acho que por esse motivo, por ele já estar muito tempo aí atuando no Brasileirão, eu não acho que ele seja uma revelação. Acho que Aham. a época dele de revelação foi 2 anos atrás, né? Mas é justo também, mano. O Marcos Leonardo, cara, o tanto que ele carregou o Santos foi absurdo. Apesar de que ele teve seus deslizes extra-campo, né? Tem que ser citado isso. O Marcos Leonardo vacilou muito com a torcida do Santos cara, aquela história lá de chegar bêbado em treino, chegar atrasado, enfim. E é um tipo de coisa que a gente não vê o Henrique fazendo, né? É uma diferença até na conduta dos jogadores. Então, apesar que, tipo, eu acabo nem citando isso porque de verdade, mano, tipo, ele é um puta no jogador, sabe? Eu acho que nem adianta ficar chorando pelo leite derramado, né? O Santos já Uhum. caiu, não tem o que fazer. E ele vai sair do Santos, já era combinado isso faz muito tempo.
Então, mano, que saia, sabe? Ele que tem o futuro dele, né? Eu sei que ele já tá realmente bem queimado com a torcida. O que ele fez não pode se fazer, não. Mas enfim. Mano, último tópico. Rapaziada, craque do ano, hein? Agora é a hora. Podem começar. Pode ir, Cauê. Cauê? Alô, Cauê? Opa, tava mutado. Eu, Boa. vamos lá. Pra mim, os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2023. Eu vou de fazer menções honrosas a Lucas Perry, a Rascaeta, Cauli, Marlon, Alan Patrick, o Vitor Bueno e o Rafael Veiga. Entendeu? Eu vou. Eu vou citar essas menções honrosas. Mas, na minha visão. Adrielson também. E o Mike. Mas pra mim o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2023, sem dúvidas alguma, vai ser pro Paulinho. E não é só porque ele foi o artilheiro do campeonato. Porque o Paulinho, ele vem de um início de ano muito bom, só que irregular. O Felipão vai lá, entra no Atlético e essa transformação já vem com o final da era Kudê. Então, o final da era Kudê com o início da era Felipão. O Paulinho vem se transformando e se torna um craque absurdo. Um jogador que todo mundo queria ter no seu time. Um jogador que é artilheiro, entendeu? Fez uma boa dupla com o Hulk. O Hulk, que ano passado a gente vê que ele foi o artilheiro do campeonato. Mas às vezes, só me engano, tá? Posso enganar, mas o Hulk foi artilheiro do ano passado. O Hulk, muitas vezes ele ficava sozinho, né? Precisava, às vezes, fazer chute de longe, arriscar mais. Esse ano ele teve uma dupla de ataque muito boa que foi o Paulinho. E aí era, o Hulk dava o passe e o Paulinho fazia a sua maestria. Pra mim, Paulinho é o melhor jogador do futebol brasileiro. Boa. Menção Pô, justo, honrosa. mano. Isso é porque eu ia votar no Cano. Só que pra mim o Germancano, por mais que ele seja um cracaço da bola, artilheiro absoluto, eu vou de Paulinho por todo o aspecto. Mano, concordo muito com o que você disse. O Paulinho, ele é um absurdo de jogador. Eu votaria nele se não fosse por um outro cara que, cara, ele ter vindo pro Brasil foi um absurdo. Chegou a ser cogitado no Corinthians, mas quando ele foi cogitado no Corinthians, a gente via como piada, que é o Luis Soares, mano. O Luis Soares, a vinda dele pro Grêmio já é uma coisa histórica. A passagem dele é mais ainda. Porque ele estreia, mano, no Campeonato Gaúcho, lá no Supercopa Gaúcha, na verdade. Que, bom, um jogo fácil contra um time que não tem nem divisão, se eu não me engano. E ele faz lá e chega metendo 4 gols, sem dó nem piedade. E aí chega no Campeonato Brasileiro, ele disputa a artilharia, o Grêmio briga pelo título e muito se deve ao Luis Soares. Na minha opinião, inclusive o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro foi do Luis Soares contra o Grêmio. Então, cara, vai ser muito triste, porque o Luis Soares ele é um cara que não vai jogar Libertadores ano que vem pelo Grêmio. O Luis Soares ele vai lá pro Inter Miami, vai jogar com o Messi e tal. Mas é uma pena que ele não vai jogar Libertadores, Desperdício, mano. hein? Porque. O quê? Não entendi. Desperdício. Desperdício, de fato, mano. Mano, a gente merecia pelo menos ver ele jogando um pouquinho em Libertadores aí, mano. Isso. Não sei se ia ganhar o título, porque o time do Grêmio. Não sei se tem calibre pra vencer uma Libertadores assim logo de cara. Mas seria muito foda, mano. Seria muito foda. Mas só do fato do Luis Soares ter jogado uma temporada pelo Grêmio e ter feito gol pra cacete, já mostra o quanto esse cara é foda. O quanto ele merece respeito na história do futebol. E em um ano já tá marcado na história do Grêmio e na história do Brasileirão. Então, por esse motivo, por o cara ter feito história e por ter sido um dos artilheiros, meu voto é do Luis Soares. Mano, você falou tudo que eu ia falar. Nossa, basicamente. Cara, eu não posso. Você pegar a tabela
de artilharia, né, do campeonato. Cara, da mesma forma que eu analisei o Marcos Leonardo sendo a incógnita, você tem o Suárez, que ele. A incógnita não, o impostor ali, né, entre aspas. É o Suárez a mesma coisa. Entre todos aqui, é o único que não tem experiência no Campeonato Brasileiro. O cara chegou com um time que subiu da Série B pra A e o cara conseguiu ser o segundo maior artilheiro do campeonato, cara. Pô, não tem. Cara, não tem como, tipo, não analisar isso. Esse cara é um absurdo, sabe? E eu falo, eu não tô falando isso só por ele fazer gol, não. Ele é o tipo de centroavante que ele é diferente. O posicionamento, a mentalidade que ele tem dentro de campo, você sabe que ele é diferente. É, ele não só, ele não só faz gols muito bonitos, faz vários gols bonitos, mas ele também sabe se posicionar dentro de campo. E acima de tudo, cara, coisas que faltam em centroavantes hoje, que você tem uma idade, né, parelha para ser bons jogadores, mas não são. Como, por exemplo, o Gabriel Jesus. Sabe, ele não tem. Ele pode ser bom, mas ele não tem posicionamento nenhum de campo. E isso acaba ferrando a seleção, né? Foi muito que eu tinha citado no episódio da seleção. Uhum. Cara, é uma das coisas que falta. O Suárez ele tem de sobra, ele tem noção do que ele vai fazer, de onde ele vai se posicionar. Então, assim, a gente não pode deixar de citar o Suárez, tá ligado? Pra mim, ele é o principal, ele é o craque do ano. Ele vir pro Brasil já é um absurdo, ainda mais render tão bem o time que acabou de subir da Série B. Então, pra mim, craque do ano, Suárez. Então é isso, né, mano? Paris. É E eu, isso, né? é, eu vou fazer mais menção honrosa a Vila Sante do Grêmio. Um volante que Bom pra mim também. Uhum. revolucionou. Tipo assim, revolucionou o quê? A visão que a gente tem pros jogadores sul-americanos. Ainda vou dar menção rosa pra Vila Sante. Beraldo. É... Foi muito craque, gente, mas assim, tem que fazer as menções porque são jogadores que merecem. Então ainda tem Beraldo, Adrielson, Vila Sante, Tiquinho Soares e o. Aí de contratação de meio de ano você coloca o Veguete. Mas pra mim é isso, né? Parabéns também ao Soares. E esse ano a gente teve um brasileiro de muitos craques. E ano que vem a tendência é só melhorar, né? Pois é, né, mano? A gente vai ficar nessa montanha russa, né, mano? Porque ao mesmo tempo que a gente vai perder muitos craques, né? O próprio Suárez tá indo embora. Uhum. Mas revelações sempre vem, né, mano? Surpresa sempre vai aparecer. Janela do ano que vem, cara, eu acho que vai ser bem surpreendente. Pelo tanto de cogitação que a gente tá vendo, tanto em times de Série A, tanto de times de Série B. Times que chegaram agora na Série A, né? O próprio Vitória já tá contratando um monte de time, um monte de jogador. Então vai ser muito interessante ver essa janela. A gente vai falar isso nos episódios do ano que vem. Mas a premiação fica por aqui, né? Os nomes vai estar aparecendo aí na tela, vai ter a lista aí de todos os jogadores que venceram. E a premiação foi essa, rapaziada. Tem algo mais para acrescentar? Você tem, Kawhi? Eu não, mas parabéns aí a todo mundo. E vocês, aproveitando, vocês querem dar algum palpite pra segunda-feira? Ah, tem Mundial, né? É. Cara, que eu ser sincero, 3-0 Fluminense, mano. Sem dó nem piedade. Eu acho que o Flu ganha o Mundial. Sou maluco. Não vai ganhar Mundial, mas vai ganhar na segunda. Eu acho que vai ganhar, mas vai ser chorado, porque a gente tá falando do rei da África, né, rapaziada? O Aoli chegou a dar trabalho até pro Corinthians lá em 2012, hein, mano. Eu vi o Você jogo vê, os caras tão aí. do Al-Ahly com o Ittihad. E, mano, é inacreditável. Eu até comentei no meu Twitter, pra quem quiser Lord Fralda ver. Mano, o Al-Ahly é um time muito organizado. Tipo, os caras não podem ter os melhores jogadores do mundo, os caras não podem ter a visibilidade que merecia, mas é um time mega organizado. O Kanté foi anulado, o Benzema foi anulado, o Romarinho anulado. Dos craques ali globais, o único que jogou bem foi o Coronado, porque o Coronado ainda ele era tanto, porque é tanto craque que você precisa marcar, o Coronado é o único que sobrava. Porque dos restos, nenhum, o Fabinho também não jogou bem. Foi um massacre do Al-Ahly. Então o Fluminense tem que tomar muito cuidado, porque por mais que a gente critique o Flamengo e tal, o Flamengo também foi amassado pelo Al-Ahly até ter jogador expulso, o Al-Ahly. Porque o Al-Ahly é um time chato
E vamos ver, né? Às vezes rola surpresa de novo. Com certeza, mano. Fechou, E bom, gente. vai ter um episódio aí mais pra frente, né? Falando do Mundial, quando. A gente já vai ter terminado o Mundial, né? Quando sair esse episódio. Falando do Uhum. Mundial, mas. Vai dar uma visão aí. Mas. É aqui que se encerra, né, mano? Campeonato Brasileiro, as principais competições. Só vai faltar o Mundial. Mas é isso aí, né? É isso. A gente vai lançar mais 2 episódios, né? Falando de caçamba. A gente vai fazer uma caçamba de cada time, né? Do Santos e do Corinthians. E, e é isso. Fechou, Cara, gente? só pra acrescentar, eu acho que esse episódio da caçamba talvez dá até pra fazer pro ano que vem já, mano. Se o primeiro episódio do ano. Porque como vai começar a janela, mano, acho que vai ser interessante a gente já começar falando dessa caçamba, né, mano? Falando dos jogadores que vão meter o pé, pros jogadores que vão chegar e tal. Então acho que já deve pra adiar esse episódio e fechar o ano com o episódio do Mundial, mano. O que você acha? Por mim, tranquilo. Fechou então. É isso. Gente, muito obrigado aí. Mais um episódio aí. E espero que vocês ouvintes aí gostem do episódio. Fechou? Valeu aí, obrigado e até mais. Falou!